O relógio de Deus está marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Que surpresa para os homens será quando nas nuvens se manifestar o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar. Enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Disse Jesus: os céus e a terra passarão, minhas palavras sempre permanecerão. Tenhas cuidado, venhas logo se preparar. Este é o tempo de vivermos em oração. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra,
receba a gloriosa e poderosa paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Vamos agora dar continuidade à pregação do Apocalipse, no capítulo 12. Não deu para dar continuidade no domingo passado, devido a problemas técnicos com a internet, com algumas aparelhagens, mas graças a Deus já está tudo resolvido e nós vamos continuar na pregação hoje, nessa sexta-feira, louvado seja Deus, de 11 de setembro de 2020. Aproximadamente em São Paulo são 21 horas com 12 minutos, em horário de Brasília. Então vamos dar continuidade e no domingo nós continuaremos a pregação no capítulo 13. Então, meus irmãos, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Quero que os irmãos abram a Santa Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 1. Lembrando que o irmão Emerson Nunes não prega baseado por escolas teológicas, por teorias de achismo, de sabedoria humana, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Quem quer sabedoria, diz o apóstolo Tiago, peça para Deus. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, em São João 14, verso 26, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito, da minha palavra a vocês. Jesus, irmãos, quando veio nessa terra, na sua primeira vinda, que trouxe consigo o reino, o evangelho da nova aliança, louvado seja Deus, o povo se admirava de Jesus, da sua pregação, que era uma pregação simples e eficaz. E o povo dizia, como diz lá em Marcos 1, esse prega com quem tem autoridade, diferente dos escribas e dos fariseus. Por que diferente? Porque Jesus pregava sem rodeios, uma palavra simples que todos podiam entender, e com a unção do Espírito Santo, desmascarando a obra do diabo, através do poder da palavra de convencer os pecadores ao arrependimento, também poder da cura divina, dos milagres, louvado seja Deus, e expulsar demônios e curar enfermidades. Então é um poder imenso, como Paulo diz, que o poder do Evangelho não está somente em palavras, mas em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós pregamos pelo Espírito Santo, não é baseado por escola pré-tribulacionista, pós, mid, meso, milenista, não. Pregamos pelo Espírito Santo de Deus. E esses que pregam por meio de achismo, eles deliberam acerca de questões em contenda de palavras, blasfêmias ruins e suspeitas. E Deus diz, apartai dos tais, porque chegará um tempo que não suportarão a verdadeira doutrina da sã doutrina, sentindo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Então esse evangelho puro e simples só recebe quem tem o Espírito Santo, porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. O Espírito Santo, meus irmãos, o mundo não conhece e não pode receber. Então quem está no mundo da arrogância, do falso evangelho, do evangelho maldito, do sincretismo religioso, da necromancia, do misticismo, da vaidade, do orgulho e de teorias de evangelhos falsos, anátemas, por meio de achismo e porta larga, não consegue compreender as humildes palavras do Espírito Santo, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelasse somente aos pequeninos. E esses que murmuram, Jesus falou sobre os tais, porque por isso Jesus falou, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Está vendo, meus irmãos? Então o Espírito Santo, ele é derramado
em quem obedece, diz a palavra de Deus, em Atos 5:32. Então, meus irmãos, como diz também a palavra de Deus aos Colossenses, capítulo 1, verso 26, louvado seja Deus, glória a Deus, capítulo 2, verso 26, 1 verso 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto de todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Tá vendo? É através da pregação do Evangelho no Apocalipse, é a revelação de Deus, qual Deus deu ao seu servo João, para revelar aos seus servos. Então, cuidado com essas revelações falsas, por meio de misticismo, sincretismo, necromancia, misturado com a sã doutrina para cativar os verdadeiros. Jesus falou assim, que nos últimos tempos aparecerão falsos cristos, dizendo que o tempo está próximo, não vades até eles. E farão tão grandes sinais de prodígio que, se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. Esse que diz que teve revelação do Apocalipse, da interpretação dele, porque diz que anjo falou, como que é, não, é mentira de Satanás. Isso é evangelho maldito, isso é evangelho da mentira. Em Provérbios 30, versos 5 e 6, fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para que os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e te seja achado mentiroso. O livro do Apocalipse 22, verso 18 também diz, louvado seja Deus, a palavra de Deus 22, verso 18, também diz: porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar ou alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita nesse livro. Tá vendo, meus irmãos? Então vocês tomem cuidado, porque nos últimos tempos o espírito do falso profeta faria tão grandes sinais que, se capaz, enganaria os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os crentes verdadeiros. Nos últimos tempos ia levantar pregadores, evangelistas, supostos, missionários, parecendo ser de doutrina, pregando algumas verdades para cativar os verdadeiros, mas as suas revelações, visões, não têm respaldo bíblico com as escrituras sagradas. Tem que ter toda visão, revelação, pregação, louvor, tem que ter respaldo bíblico com as escrituras sagradas, baseado com os 2000 anos de história da igreja. Então vocês precisam ter cuidado. E aonde que vocês vão ter o conhecimento? Crescendo na graça, na oração, jejum e obediência, e na leitura da palavra de Deus. Bíblia sagrada, palavra revelada, luz para o nosso caminho, arca de nosso Deus. Então, meus irmãos, vocês precisam ler a Bíblia, para ver o misticismo, espiritismo, kardecismo, necromancia, consulta a mortos, disfarçado de sã doutrina. Não pense vocês que a sã doutrina é somente na vestimenta, sobre as vaidades, não. E sobre o adultério literal, não. Faz parte. Mas esses misticismos, essa sincretismo, necromancia, é um adultério espiritual que está levando milhões de crentes ao inferno. Por isso que muitos naquele dia vão chegar e dizer: Senhor, eu expulsei demônio, fiz milagres, curei, preguei, e o Senhor disse abertamente: apartai-vos de mim, que vós praticai-vos a iniquidade. A iniquidade aí após outros deuses. Você vai dizer: mas irmão Hermes, eu não estou servindo nenhum desses tipos, dessas religiões seitas. Não está literalmente, mas as práticas, vocês estão usando o nome de Jesus, mas com as práticas dessas seitas herégicas. Porque o diabo está bem camuflado, bem disfarçado de anjo, e enganando vocês, porque meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Então, meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes, vamos ler a palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 12. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Cremos nas visões e revelações com respaldo bíblico, como está em Número 12:6. Se houver profeta nas congregações e visões, Deus falará com ele. Atos 2:17, que nos últimos tempos, diz o Senhor Deus,
que os meus servos profetizarão, os jovens terão visões e os anciãos sonhos proféticos. Mas João também diz: filhinhos, provai os espíritos se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Tem muito falso profeta copiando as verdadeiras revelações do servo de Deus, que Deus passa para alertar a igreja, copiando, pegando carona e misturando com as suas filosofias e com seu sincretismo para dizer que é profeta de Deus, para dizer que Deus está cumprindo as suas revelações. Cuidado, são mentirosos, são oportunistas, fascistas e cativadores. Cuidado com eles. Eles querem se crescer em cima dos humildes servos de Deus para ganhar aplauso dos homens por meio da internet. Glória a Deus. Então tome cuidado, irmãos, porque nós cremos em visão, mas com respaldo bíblico. Aleluia. Como Paulo também, Coríntios 12, fala: eu testifico as visões que recebi de Deus. Visões. Em Gálatas ele também diz: eu recebi o evangelho de Jesus por muitas revelações. Jeremias também teve muitas revelações, mas nós temos que provar se as revelações e as profecias e as expressões têm respaldo com a palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos ler, glória a Deus, Apocalipse, capítulo 12, verso 1, que o textuário diz: a mulher e o dragão. Que diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado, esta é a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dará à luz a um varão. E foram dadas à mulher 2 asas, de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu, e a sua boca tragou, e o rio que o dragão lançará da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão se pôs
na areia do mar. Glória a Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, estamos num dos textos mais difíceis, mais enigmático, mais complexo do Apocalipse, da interpretação para pregar a Tua palavra. Mas Espírito Santo, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus do impossível. É o Deus que vai falar comigo e com toda a sua igreja, com todos os ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, que estão atentos para ouvir a Tua voz. Fale conosco, meu Pai, que o Teu reino avance, que nós diminua e o Senhor cresça. Só a Ti damos glória, meu Pai. Que todos os principados e potestades que rodeiam esse lugar, que querem impedir essa pregação, que convençam os corações dos pecadores ao arrependimento, que caiam por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, estamos na exposição do texto do Apocalipse, a pregação da revelação de Deus qual o Senhor deu ao apóstolo João na ilha de Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso. Quando João foi capturado em Éfeso, levado para Roma, julgado e enviado para Patmos. João, diante da sua angústia, tristeza, ele recebe o conforto de Jesus, que ele ouve a voz de Jesus e vê Jesus com o corpo glorificado. Diante do poder de Jesus, a sua carne não aguenta e cai como morto. Mas Jesus dá a palavra de conforto a ele, como diz a palavra. O Senhor Jesus é bem presente com socorro na hora da angústia. João estava angustiado devido ao luto que estava sofrendo dos seus entes queridos, parentes, amigos, irmãos e companheiros de missão dos apóstolos. Aqui todos os apóstolos tinham sido mortos pelo viés do martírio, exceto Judas Iscariote. Esse traiu Jesus e se suicidou. Nem João escapou do mártir. Eles tentaram martirizá-lo, mas milagrosamente escapou por um livramento de Deus, porque Jesus tinha missão e revelar para ele as coisas do Apocalipse. E Jesus revelou para ele e disse: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que ela está escrita, porque o tempo está próximo. Jesus disse a ele: escreve as coisas que tem visto da época, as que foram reveladas das escrituras passadas, as que são da época e as que depois desta hão de acontecer. Então Jesus vai revelar a João a exortação, elogio e exortação a 4 igrejas, somente elogio a 2 igrejas e somente exortação à igreja de Laodiceia. E diante da revelação e pregação às 7 igrejas, João também recebe a visão dos 7 selos, dos 7 selos das 7 trombetas. Os 7 selos, os primeiros selos, o cavaleiro do Apocalipse, onde no princípio das dores, como dizem Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nos primeiros selos, através da fome, da peste, da guerra, do engano, das aflições, né? Pelo caos que promoverá no princípio das dores, porque o livro do Apocalipse vai contar a história verídica de Deus, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento que chega até os dias de Jesus, que compreende nascimento, morte e ressurreição e ascensão ao céu, que aponta a profecia divina, que vai narrar o acontecimento do princípio das dores, o arrebatamento, o advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Então, diante dos 7 selos, tem as 7 trombetas. Vai se revelar sobre o quarteto general do mal, do dragão, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia, que se opõe no império mundial da besta, qual o anticristo ainda não encarnou na terra, mas está sendo arquitetado um cenário mundial para que o seu líder anticristo, usado por Satanás, segundo por ele Satanás, reine.
Então o cenário dos falsos profetas, das heresias, das seitas, da união ofetiva, ateísmo, o pecado do mundo, do adultério, da prostituição, já estão aí um tipo de anticristo que são contra os conceitos cristãos, que ofende as leis cristãs e a família. Já estão aí. E também vai se revelar também sobre as taças da ira de Deus, a batalha do Armagedon, a vinda gloriosa de Jesus com todos os seus santos vindo das bodas do Cordeiro, que com o silêncio que faz no céu por meia hora, é o momento que as orações dos santos sobem ao céu, o momento, louvado seja Deus, que a igreja é arrebatada, louvado seja Deus, e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e os 4 anjos que estão no norte, sul, leste e oeste, que estão retendo os ventos da ira de Deus, quando cumprir o último sinal da vinda de Jesus, que todo esse evangelho foi pregado em todo mundo, aí virá o fim, que eles têm a missão pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os tem livre do mal. Em Hebreus 1, verso 14, diz que eles são ministros, conservos daqueles que dão a salvação, que estão em missão pelo Espírito Santo. E os homens de Deus na pregação do Evangelho, em marcar o selo do Espírito Santo a todos aqueles que dão vida à palavra de Deus e crê no Evangelho de Jesus, e suas vestes foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Esses é o que está escrito em Efésios 5:30, ou é 4:30, me falha a memória. Não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção, porque só vai subir no arrebatamento quem tem o Espírito Santo. Então, no momento que já é atada, os 4 anjos se retiram, a onda de Deus, da ira de Deus começa a vir através dos tocadas trombetas que vai atingir os céus, os astros dos céus, a terra, o rio, os mares, os homens e os demônios. Então, louvado seja Deus, é a revelação do Apocalipse. Então, diante desses acontecimentos, no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12, Deus faz uma pausa para dar uma revelação mais íntima a João. Deus dá uma pausa e revela para ele o Apocalipse 10, as coisas difíceis de ser interpretadas, começa a ser interpretada a João, algumas Deus oculta e diz para ele não escrever. No Apocalipse 11 vai se revelar sobre as 2 testemunhas e o tocar da 7ª trombeta. E no Apocalipse 12, Jesus vai revelar a João todo o período da história da igreja, desde a igreja judaica do Antigo Testamento até os dias da igreja apostólica do Novo Testamento. Então Jesus aqui fala com João com palavras figuradas, alegóricas, figura de expressão, força de expressão, para que João venha ter revelação e a interpretação pelo Espírito Santo. Então no Apocalipse 12, quando você vê dragões, espadas, não são literais, são alegorias. João tem a visão de uma mulher vestida de sol. A Bíblia diz que geralmente mulher é comparado a uma igreja, Só que aqui, nesse capítulo 12, quando Jesus faz a pausa, ele está contando a história. Quem está por trás de toda a perseguição desencarreada de Satanás contra o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. E aqui Jesus vai trazer uma revelação para João, e a interpretação e a profecia da interpretação bíblica de geração a geração, qual Deus ocultou aos sábios e inteligentes e revelar somente aos pequeninos. Somente os salvos vão poder compreender, porque a revelação do Apocalipse, qual Deus deu a João, a revelar aos seus servos, ao servo de Deus temente, a palavra para nós estar atento diante dos acontecimentos, estar preparado para a volta de Jesus. Então, diante do Apocalipse 12, Jesus fala com João, e João tem uma visão, João Patmos. Agora, no capítulo, ele tem uma visão, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo debaixo de seus pés uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Tá vendo? Palavras figuradas, alegóricas, parábolas. Ele vê uma mulher, um sinal no céu, a mulher. Quem é essa mulher vestida de sol? O sol da justiça, que é Jesus, que ele que dá luz. Jesus que dá a luz da palavra, Deus,
do evangelho para o seu povo. E uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Quem é essa mulher do Apocalipse 12? É a nação de Israel. É o povo de Deus do Antigo Testamento. A coroa de 12 estrelas compreende domínio, que o poder de Deus, através dos 12 patriarcas, tem o domínio da palavra, do evangelho, da doutrina, que salva ao povo de Israel. Glória a Deus. Que essa 12 estrelas simboliza as 12 tribos de Israel, que deu remanescência ao evangelho de Deus, confrontando o pecado. E no verso 12, ele estava com dores de parto. Ele gritava com ânsia de dar à luz. Então ela estava grávida. Outra figura de expressão. E no outro lado ele vê um dragão vermelho. Esse dragão é Satanás. Vermelho compreende sangue, a matança. O Satanás, ele é um assassino, como diz a Bíblia. João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas 7 diademas. 7 cabeças, 10 chifres, compreende o poder, o domínio de Satanás por meio dos homens. Cabeças compreende também domínio, as inteligências satânicas em arquitetar o mal contra o povo de Deus. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aqui Jesus já faz uma revelação, que esse dragão foi o diabo que tragou, que enganou a terça parte dos anjos de Deus. Agora o diabo está com a outra função, em enganar o povo de Deus, assim como ele enganou os anjos. Ele está pelejando contra o povo de Deus, para enganá-los também. E no versículo fala assim: deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus. Aqui Deus está revelando através da sua palavra a revelação do Apocalipse 12, está contando a história verídica desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, que compreende nascimento, morte, ressurreição e ascensão aos céus, que aponta para a segunda vida de Jesus, que compreende o princípio das dores, o arrebatamento, a grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Satanás sempre promoveu grandes guerras contra o povo de Deus. Desde quando Satanás foi expulso do jardim, porque ele arquitetou um plano de enganar, e conseguiu enganar Adão e a Eva com as suas palavras persuasivas, sedutora, sagaz. Dali começou a perseguição de Satanás contra a semente, porque dali foi dada a profecia, porque quando Satanás enganou e Deus viu que eles pecaram e expulsou-lhe do jardim, Deus lançou uma profecia, como está escrito lá em Gênesis 3, verso 15, que louvado seja Deus, que Satanás ia se rastejar, e a semente da mulher lhe esmagaria a cabeça, essa lhe ferirá o calcanhar. O dragão, a serpente, ferirá a mulher, e a semente dessa mulher lhe esmagaria a cabeça. Que compreende que durante todo o período da história do Antigo Testamento, Satanás, como sabe que ele é um derrotado, ele é um mau perdedor, que da geração daquela mulher ia ser a derrota dele, ele vai fazer uma grande perseguição. E a interpretação dessa mulher também está em Gênesis 37, que é o povo da antiga aliança, que representa os 12 patriarcas que surgiram de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o diabo promove uma grande perseguições desencarreada, muito grande, ferrenha, para tentar impedir
que a geração messiânica propagandasse. Presta atenção que quando nasceram os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, Satanás promove uma grande perseguição, usando Caim para matar Abel. Mas Adão e Eva têm mais um filho por nome Sete. E o que acontece? A geração continua. E essa perseguição se dá por conta de todo o período do tempo do Antigo Testamento. Essa perseguição ferrenha de Satanás. Quando sai de Abraão, Isaac e Jacó, os 12 patriarcas, Satanás também promove uma grande perseguição, usando as nações pagãs para perseguir, persuadir o povo de Deus, para que engane, para que eles pequem contra o Senhor. E durante todo o período do Antigo Testamento, Satanás sempre promoveu essas grandes perseguições. Por quê? Ele já sabia que da semente dessa mulher, da nação de Israel, ia nascer o Messias. Por isso que ele promoveu grandes perseguições contra os profetas através de Dagom, Baal, Mamon, Astarote, para tentar impedir. Só que diante dessas perseguições, o diabo ele falha. Ele é derrotado, porque o Messias nasce. Tentar ainda matar o Messias, mas ele também falhou. E agora, com o nascimento de Jesus, o diabo também promoveu grandes perseguições, usando as seitas judaicas, fariseísmo, religiões falsas, para tentar ferir Jesus. E vai se cumprir o que Jesus falou lá no Jardim do Éden, que Deus falou para a mulher e a serpente: esta lhe ferirá o calcanhar, e a semente da sua lhe esmagará a cabeça. Ou seja, durante todo o período da história, com a morte e ressurreição de Cristo, Satanás fere Jesus através dos romanos, e usando Judas Iscariote com a traição, fere Jesus na cruz. Mas na cruz, Jesus esmaga a cabeça do diabo. Tá vendo? E quando Jesus se ascende ao céu, olha que lá no Apocalipse 1, verso 9, Deus fala para João: não temas, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Então Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele tomou a chave do inferno e da morte. Porque no Antigo Testamento o diabo tinha livre acesso de acusar. Ele enganava o povo com a perseguição diante da apostasia. A lei de Deus era dura, severa, com aqueles que se corrompessem, e com aqueles que não dessem valor à pregação do evangelho, eram mortos. Então o diabo, como não podia tocar em Deus, ele tocava naquilo que representava Deus. Então ele enganava o povo com as heresias e falava para Deus castigá-los. Você pode ver que lá em Jó, quando diante daquela aflição, por quê? Foi desencarreado devido a uma perseguição satânica. Deus, recebendo a adoração dos seus filhos e dos anjos, Satanás desceu, e Deus sabia de onde ele veio, mas Deus usou uma palavra irônica: de onde veio? De rodear a terra. Observasse meu servo Jó, sim. Também se reveste de besta, tira tudo dele para ver se ele não blasfema de você. E Deus permitiu, mas não tocou na alma dele. E foi um grande caos na vida de Jó. Então o diabo tinha esse livre acesso. Então agora, com a morte e ressurreição de Cristo, Satanás é caído e derrotado. Agora, ele não podendo mais acusar o pecado do povo de Deus, resta agora perseguir o povo da nova aliança. Glória a Deus, aleluia. E isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Pode ver que, vamos ler aqui, louvado seja Deus,
No capítulo 5 fala-se sobre os grandes livramentos que Deus deu ao seu povo, que são palavras alegóricas, não são literais, são alegóricas, são acontecimentos. E aconteceu que o dragão fez grande perseguição. Deus permitiu que o povo fosse lançado em cativeiro devido à desobediência. Era uma perseguição do dragão, mas Deus levantava profetas com profecias e livramento para o seu povo. E diante de todo esse período da história, era uma batalha espiritual, porque olha o que diz aqui: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quem compreende? Durante o período da história da igreja, do Antigo e também do Antigo Testamento, havia batalhas espirituais. Deus, através de revelações aos seus profetas, Daniel na cova de leões recebeu a visita do anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu a visita do Deus, do anjo na fornalha. Elias, diante das lutas contra o jugo do pecado de Jezabel e Acabe, recebeu a mensagem do anjo. Então eram batalhas espirituais contra o dragão, porque o dragão persuadia o povo com engano. Só que com a morte e ressurreição de Cristo, Satanás é derrotado. Onde está essa interpretação? Em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 15, diz assim, ó: e despojando principados e potestade, os expôs publicamente, deles triunfou a si mesmo. Quando o diabo sofre essa derrota vergonhosa na cruz, porque na cruz o diabo fere Jesus através da perseguição romana, do desprezo e da traição de Judas. Mas na cruz Jesus esmaga a cabeça dele. E naquele momento, Jesus aqui usa um termo romano. Por quê? Os romanos, quando eles conquistavam as suas lutas diante de alguma batalha, alguma guerra, os seus conquistados ficavam nus e acorrentados perante o povo, como um sinal de um troféu de vitória diante dos seus inimigos. Assim Jesus, nosso Deus, fez com Satanás. O diabo, quando cai derrotado, sofre essa derrota vergonhosa, Jesus expõe ele. Jesus expõe essa vergonha de Satanás. E ele cai derrotado, muito furioso. Porque diz aqui, ó: e despojando o principado e potestade, expôs publicamente deles e triunfou a si mesmo. Satanás sofre uma derrota vergonhosa, porque durante todo o período, desde o antigo até os dias de Jesus, Satanás perseguiu. E agora, quando Satanás achava que estava por cima, achando que tinha ganhado, achando que tinha aniquilado Jesus, ele tem uma surpresa. Ele sofre a derrota. Aí cumpriu a profecia lá do Jardim do Éden, que Jesus falou para a mulher, para Eva: este lhe ferirá o calcanhar, e a tua semente lhe esmagará a cabeça. O diabo feriu Jesus na cruz, mas na cruz, Jesus, com seu sangue derramado, como diz em Lucas, João 12:32, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade a mim. Com a morte e ressurreição de Cristo e a vitória de Cristo na cruz, Satanás é derrotado e envergonhado. E agora, todos os povos de Deus que aceitaram, que creram no evangelho da cruz de Cristo, são salvos pela graça de Deus. Aleluia. Então agora o diabo, não podendo mais acusar, lhe resta pouco tempo agora para perseguir os remanescentes da doutrina. Como ele falhou no Antigo Testamento, ele cai derrotado, agora ele vai perseguir o povo. Então tem que compreender. Deus está mostrando para João que aquela perseguição romana dos anticristos da época, dos imperadores, das políticas, e está mostrando para nós que a
perseguição política, de ateísmo, união homoafetiva, seitas, heresia, é o dragão que está por trás. Porque ele está preparando um cenário mundial para a ascensão do anticristo. E qual é a função de perseguir, fazer que eu e você caia em pecado, perca o selo do Espírito Santo, para que nós não seja arrebatado. E a Bíblia fala que, louvado seja Deus, o varão foi arrebatado ao céu, Jesus foi levado aos céus, mas ele falou assim, o que Jesus disse? Não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar e vós voltarei para que onde eu esteja, estais comigo. Então agora o Satanás promove grandes perseguições, usando o sistema como ele usou antigamente, Baal, Astarote, os deuses estranhos para perseguir o povo de Deus. Hoje eles usam as mesmas entidades como perseguiu a igreja primitiva, através das seitas, heresia de Diana, de Afrodite, de Apolo, as vaidades, e também nos dias de hoje, o sistema corrupto, ímpio, mundano, para perseguir o povo de Deus. E agora se infiltrou no meio das igrejas através da apostasia dos falsos profetas, porque a besta final, o anticristo, não encarnou na terra em física ainda, mas o seu espírito já atua. Como Paulo diz, o mistério da iniquidade já opera, o qual se opõe e se levanta contra tudo que Deus, um mistério, um enigma, algo oculto. Mas o seu espírito já está atuando, como diz João. Filhinhos, é já a última hora. Como viste que vem o anticristo, mas muito se tem feito como anticristos, ou seja, o espírito dele já está atuando. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Senhor. Esse é o anticristo. Esse que estão negando a doutrina, negando a verdade, trazendo o mundanismo para a igreja, o secularismo, o pluralismo, a sincretismo, a necromancia, o misticismo religioso, o falso evangelho da porta larga, ímpia, mundana, com os mesmos demônios da Afrodite, que as mulheres usavam vaidades, pinturas, como Deus, como perseguiu também lá o povo de Deus. O que Deus falou para Jacó lá em Gênesis 35? Mandar que a mulher tire os brincos, Deus estende das suas orelhas, porque era uma perseguição de Satanás, através da vaidade, da idolatria. Nos dias de hoje é através dessas vaidades mundanas. Isso é um adultério espiritual. Está usando os falsos profetas para corromper vocês. Tá vendo? É a perseguição do dragão. Então ele está armando o dragão, a Babilônia, que é a falsa igreja, o mundo caído, e a segunda besta, que é o falso profeta. Eles já estão na terra. Já estão na terra. Mas o final ainda não está, que é o anticristo. Porque algo detém o Espírito Santo, juntamente com a coluna da verdade, que está escrito em Timóteo 2,15, Timóteo 2,15, que é o povo de Deus, o detém. O que resiste? Quem é o que resiste? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quem resiste ao pecado? Quem é que resiste às obras malignas do diabo? É o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esses que não se contamina com as obras infrutuosas das trevas, mas sim antes condena. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus. Então, esse dragão vermelho, que compreende o vermelho, outra palavra figurada, sangue, que ele é um assassino. Os 10 chifres compreendem as federações, os reis, comunista, ecumênico, que dão apoio a Satanás, a maçonaria, a bruxaria, o ateísmo, o mundo corrupto, que são usados pelo dragão, que promove grandes perseguições, os assassinos, sangue, as guerras, os homens que promovem grandes guerras, bombas nucleares, guerras biológicas, que promovem grandes doenças, que matam as pessoas, são eles, são usados, é o chifre do dragão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Mas não prevaleceu nem mais o seu lugar, nem achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e lançado, e
os anjos foram lançados com ele. Agora diz aqui no verso 10: e ouviu uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada, esta é a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Tá vendo? Eles acusavam de dia e de noite. Mas através do sacrifício do sangue de Jesus na cruz, ele foi derrotado e envergonhado, como diz lá em Colossenses 2, verso 15. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a sua morte. Tá vendo? Quantos profetas de Deus do Antigo Testamento, os apóstolos, eles não amaram a sua vida, que era mundana, a vida que ímpia, mundana, que ia persuadir eles para que eles se corrompessem, eles não amaram, não. E também literalmente utilizado pelo amor a Deus, pelo amor à verdade. Foram martirizados. Olha o que diz a Bíblia aqui. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Não tiveram medo da morte. Os profetas de Deus do Antigo Testamento, eles enfrentaram Baal, os deuses pagãos que perseguiam o povo de Israel. Os apóstolos de Cristo também lutaram contra os deuses estranhos da Nova Aliança, que perseguiam a Nova Aliança, e eles foram mortos e não amaram suas vidas, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Passaram grandes tribulações e luta, mas eles tinham certeza da salvação, como diz em Hebreus, que louvado seja Deus, o cristão, quando morre, sua alma aperfeiçoada e entra na glória. Paulo diz: é melhor estar com Cristo, é muito mais melhor. Tá vendo? Então eles não amaram as suas vidas e venceram pelo sangue do Cordeiro. Como vencer? Aceitar a pregação do Evangelho. Não só eles, mas todos nós que não amamos essa vida ímpia, mundana, nós vencemos pelo sangue de Jesus. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Cremos no santo Evangelho de Jesus. Fomos salvos, somos regenerados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Poucos são assim. Os céus, e que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Diante dessa perseguição, o diabo sabe que tem pouco tempo, porque Jesus falou: o evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então qual que é a segunda função do diabo? Como ele perseguiu o povo da antiga aliança, agora ele tem uma outra função: perseguir a igreja de Cristo para que não pregue o evangelho. Mas Paulo diz: ainda que estou preso em Roma em cadeia de algema, mas a palavra do Senhor não está presa. Jesus diz para Pedro: nessa pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então agora o diabo desencarreia uma grande perseguição para que não pregue o verdadeiro evangelho. As igrejas que foram fundadas na doutrina, agora o diabo do falso profeta, que está abrindo o caminho para o anticristo, está usando esses falsos líderes carnais que assumiram o poder da igreja sem a permissão de Deus, mas sim por cargo de confiança de outros corruptos que nunca amaram a doutrina, que estão bagunçando a igreja, estão usados pelo anticristo, que não pega o evangelho, porque o diabo sabe que o evangelho do reino for pregado, não é esse evangelho ímpio, mundano, carnal, de show gospel, de igrejas pretas, de danças, de coisas mundanas, não. É o evangelho do reino, o evangelho do novo nascimento, aquele evangelho que Jesus pregou para Nicodemos. Quando esse evangelho for pregado no meio da apostasia, esses falsos profetas, para que o evangelho não seja pregado, porque ele teme a volta de Jesus, porque ele sabe que com a volta de Jesus ele vai ser derrotado literalmente para sempre. Então ele promove essa grande perseguição para tentar barrar a pregação do evangelho. Glória a Deus. Então ele fala: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu com grande ira. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dá a luz ao varão. E foram dados à mulher 2 asas e grande águia, para que voasse para o deserto em seu lugar, aonde sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo, e fora da vista da serpente, que cumpriram o grande livramento que Deus deu, porque com a
primeira vinda de Jesus na cruz, digo melhor, na terra, Satanás promoveu grandes perseguições para tentar matar Jesus. Porque não era tempo de Jesus ser morto ainda. Quantos livramentos ele teve? Com seu nascimento, Herodes tentou matar Jesus. Os fariseus arquitetavam plano para matar Jesus, mas Deus deu um grande livramento, que não era o momento ainda. E concedeu grandes livramentos para o povo de Deus no Antigo Testamento também. Então é a interpretação. O Apocalipse 12 é uma interpretação, uma história verídica que conta desde o Antigo Testamento e o Novo. Diante dessa pausa que Jesus faz entre as trombetas e as taças, revelando aqui para João e para nós entender quem está por trás de todas essas perseguições ferrenhas provocadas pelo dragão desde o Antigo Testamento e nos dias apostólicos, dos apóstolos e nos dias de hoje. Glória a Jesus. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. Aqui, outro sistema da serpente para perseguir o povo de Deus, abrindo a boca, essa serpente sedutora, com águas sujas, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus para não contaminar, através da televisão, das vaidades, do mundanismo, das coisas ímpias, da prostituição, do adultério, do divórcio segundo o casamento, para provocar a ira de Deus, para que você seja condenado. É perseguição. Mas quem está com Cristo é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. É o que Jesus diz: aquele que semeou sua casa na rocha, Jesus Cristo, que é a rocha inabalável, veio os ventos, as chuvas, as tempestades, combater aquela casa não caiu, porque está firme na rocha que é Jesus. Então o diabo tenta nos arrebatar da presença de Deus, tirar nós da presença de Deus. Hoje nós na igreja que estamos fiel, que foram fundadas por homem de Deus, a serpente do falso profeta, dos enganadores, está tentando nos arrebatar para o mundanismo com eles. Está tentando nos persuadir, como diz Judas 1,19, os divisores sensuais, com as suas palavras persuasivas. A mesma serpente que persuadiu Eva, está usando esses falsos profetas para arrebatar vocês da presença de Deus. Mas Deus é com o povo de Deus fiel, que teme ao Senhor. Com o mesmo Deus que deu livramento para o povo do Antigo Testamento, Ele está dando para nós. Porque é o que ele diz em Hebreus 13, verso 8: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio, que o dragão lançará na sua boca. Quem é essa terra? São os homens de Deus que estão na terra pregando o evangelho, que estão no campo missionário, diante, meus irmãos, dessa perseguição da serpente. A terra, os homens de Deus estão no campo missionário pregando o verdadeiro evangelho, estão lutando contra ela. Os falsos profetas, o mundanismo, a serpente, Satanás, está tentando persuadir o povo com o engano, com as heresias, com o sistema corrupto, ímpio e mundano da iniquidade. Os homens de Deus estão pregando, os homens de Deus estão orando para que proteja as almas, assim como Davi arrebatava as ovelhas da boca dos ursos e dos leões. Os homens e mulheres de Deus pregando o evangelho, orando, jejuando na santificação com Deus, estão arrebatando as almas das garras do dragão, das garras da serpente. Porque Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Glória a Deus. E o dragão se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guarda os mandamentos de Deus e que tem um testemunho de Jesus Cristo. E o dragão se pôs na areia do mar. Quem compreende isso? Satanás, ele agora que não conseguiu aniquilar o Messias, o evangelho da nova aliança, durante toda a perseguição do antigo até os dias de Jesus,
Ele está promovendo perseguição. Então agora ele se põe na areia do mar. O que a Bíblia diz? Aquele que edifica sua casa sobre a areia, vem os ventos, as chuvas, os rios, combateram aquela casa caiu. Todos esses crentes que estão na porta larga, no falso evangelho, eles não estão aliançados com Jesus, estão aliançados com o dragão. E o dragão se põe na areia do mar para arquitetar mais um plano final diabólico para a ascensão do quarteto general do mal, que vai ser na próxima pregação. Vamos dar continuidade domingo. Louvado seja Deus. Agora, para convocar os seus aliados para promover mais perseguição contra o povo de Deus. O diabo, ele é insistente, mas Deus diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E repetir, e essa palavra do capítulo 12, verso 11 e 12, ela aconteceu e mais uma vez vai se repetir. Como? Diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e o que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e tem grande ira. Essa alegria também vai se repetir mais uma vez no arrebatamento da igreja, que como Jesus falou na cruz, feito está, com o arrebatamento da igreja diante das iras de Deus, agora lançá-lo sobre a terra, Jesus fala mais uma vez lá no Apocalipse 16, feito está. Porque como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 a seguir, que prova claro o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam. Tá vendo? Agora esses que estão nos atribulando, que estão usados pelo dragão, por Satanás, pela serpente, estão nos atribulando hoje com esse mundanismo na igreja, esses falsos profetas, esses diretores ímpios e mundanos que estão assumindo o cargo de muitas igrejas, usado pelo espírito do anticristo, da inveja, que persegue os verdadeiros para que não pregue a verdade. Hoje eles nos atribulam, nos perseguem, nos isolam, nos punem por pregar a verdade. Nós choramos, nós entristecemos. Mas quando ocorreu o arrebatamento da igreja, como Deus castigou todos os rebeldes no cativeiro babilônico, cativeiro assírio, lançando na mão de Nabucodonosor, de Medo persa, dos imperadores, o mesmo Deus vai nos confortar e vai pagar tribulação, esse que nos atribulava, com a tortura do imperador das trevas, anticristo. Tá vendo, irmãos? Então, aguenta mais um pouco. Jesus dizendo esses sinais: quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, está aí a pregação do Apocalipse 12, louvado seja Deus. E diante da pregação do Apocalipse 13, mais uma vez será explanado acerca do 12. É um texto muito difícil, muito complexo, mas pela revelação de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, se torna fácil, porque é o Espírito Santo que fala em minha boca, não é o irmão Emerson Nunes, mas sim o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí a pregação. O diabo lutou para que não pregasse a semana passada, domingo, mas Deus foi resolvida essa questão da internet, da falha técnica. Estou aqui trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus a todos vocês. Então está aí, irmão, a interpretação pela Bíblia. Não foi nada de achismo aqui, que foi tudo dentro da palavra. A Bíblia interpretando a própria Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Jesus. E o Apocalipse vai ser pregado, meus irmãos, até o 22. Tudo debaixo de oração e jejum. E da Bíblia somente. Glória a Deus. Então que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E domingo, louvado seja Deus. Vai ser dia 13, né? Louvado, hoje é 11, amanhã é 12. Dia 13, domingo.
às 22 horas, estarei de volta aqui com a exposição do capítulo 13. E não esqueça, irmão, agora às 3 da manhã, oração das 3 horas da manhã, em busca do Espírito Santo contra as obras das trevas. Estarei orando com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmão.